Olá pessoal, sou o Planca Thaís do canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Deixa eu mostrar minha nova camisa, né? Veja que maravilha. O grande mestre. Eu não ia gravar, mas eu não consigo ficar quieto quando escuto a Jovem Pan e não consigo acreditar como as pessoas são enganadas por argumentações tão sofismáticas, né? Tão sem fundamento, tão risível, que é por isso que o presidente já tem, segundo o IPEC, 70% da população não confia no que ele diz, né? É a força dos intelectuais que ele tem para defender. Vou falar primeiro do Caio Coppola, porque o do Rodrigo Constantino é uma coisa absurda, né? É o mesmo discurso, ele vai justificar a crise. Que ele diz que a crise é do fica em casa. A economia a gente vê depois. Fica em casa. A economia a gente vê depois, né? Fica repetido isso. É óbvio, o mundo todo foi em casa. O discurso, por exemplo, de Bolsonaro defender a liberdade, né, das pessoas andarem livres nas ruas no tempo de pandemia para poderem trabalhar, não é porque ele é defensor da liberdade, é porque ele optou pela defesa do empresariado e pela colocação do pobre em risco de contaminação, né? Ele é claro que não cita que se não fosse adotado o fica em casa, que ele chama de lockdown, que não existiu. O que é lockdown? Lockdown é uma coisa bem pesada, porque o lockdown, o exército vai para a rua, as pessoas não podem sair de casa, né? Só saem em um determinado horário para fazer compras, né? E depois ficam confinadas em casa. Isso não aconteceu no Brasil. Portanto, é um simples isolamento social. E que se não tivesse ocorrido, né, foi graças aos governadores que só morreu 600 mil, que per capita é o maior número de mortes do Brasil, do mundo. Per capita, né? O maior número é dos Estados Unidos, mas per capita o Brasil perdeu mais. E aí ele vai culpar os governadores pela crise econômica. Eu vou citar os motivos, né, que ele não fala. O aumento de desemprego, né, que vinha se recuperando desde o desastre do governo Dilma. Veja bem, o governo Dilma, ele atrela a culpa ao PT. Não foi a Lava Jato que quebrou. Camargo Correia, Odebrecht, UTC, Mendes Júnior, tem mais, Mendes Júnior, tem mais umas duas aí, que eram empreiteiras tão grandes que já estavam ganhando, né, licitações internacionais. Isso, muitos acreditam que o Sérgio Moro, que não precisava quebrar as empresas, por exemplo, a Bayer e a Volkswagen, né, transformaram a sua matriz produtiva para produzir canhões, armas químicas, né, para a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a Bayer e a Volkswagen estão aí até hoje. Os culpados pelo nazismo foram punidos, mas não se desmontou a empresa, né? Porque a empresa não é culpada. Quem administra pode ser, mas a empresa não, né? Ele quebrou todas, né? Essa é um dos motivos da crise. O outro é a queda substancial das commodities. As commodities tiveram uma queda, o ferro, tudo teve queda, né?
e aí o país vai perder poder aquisitivo, né? Ele fala, né, que é um governo desastroso, né? Mas é claro que ele não tem coragem de citar no governo Lula, que gerou 25 milhões de emprego. E é o Lula que vai debater com o Bozo, né? Ele disse que desde 2020 o país vinha gerando mais emprego. O problema é que o Diese, por ordem de Paulo Guedes, alterou, né, a concepção de empregabilidade do país. Por exemplo, uma dona de casa que está em casa cuidando dos filhos é trabalhadora. Um cara que está vendendo chup-chup na esquina é considerado por Diese um trabalhador agora. Né? Isso é uma trapaça para justificar que produzir emprego. Né? Ele diz que a ONU, né, a ONU diz que o lockdown é uma ferramenta emergencial. O lockdown, o isolamento social, não. Não houve lockdown. Para você ter uma ideia, eu já falei nesse canal, mas vou falar de novo. A gripe espanhola matou 10 vezes mais no mundo, mas no Brasil morreu 35 mil pessoas. Por quê? Porque teve isolamento. Né? O vírus só é combatido por vacina. E antes de uma vacina, o isolamento, a máscara, os cientistas que defendiam. Né? Você por acaso andaria num avião que o piloto é um motorista de ônibus? Você vai consultar de um problema cardíaco no ginecologista? Cada um no seu quadrado. A Natália Pasternak, da USP, recomendava. Miguel Nicoleles, que é um dos 20 maiores e mais influentes cientistas do mundo, recomendava. O outro, o Átila Yamarino, que é doutor em virologia e pandemia, virologia pela USP e pandemia pela Universidade de Yale, recomendava. Muitas autoridades científicas do mundo recomendavam. Todos fizeram. E algumas cidades que não fizeram, como Milão, que o prefeito alegava que não podia parar, em uma semana virou um inferno. Quem foi socorrer? Os médicos cubanos. Né? E aí fechou. Boris, o primeiro-ministro lá da Inglaterra, que eu estou esquecendo o nome agora, ele também era um negacionista, mas pegou Covid, foi para UTI, quase morreu, e os cientistas chamaram ele na chincha, ele, né, mudou de ideia. Só o Brasil que, né, a autoridade aqui no Brasil da pandemia foi a Capitã Cloroquina, que é uma pediatra. O que ela entende de pandemia? Né? Nós estávamos na mão dela. Né? Eu tive um cunhado que foi ao médico. A médica era uma ginecologista que estava fazendo serviço de clínica geral. Ela receitou ivermectina. Uma semana depois, ele foi internado. Logo que foi internado, já estava com 50% do pulmão comprometido. Entubado, 4 dias depois, morreu. O lockdown, para ele, e ele está certo, a ONU diz que ajuda no empobrecimento. Né? É claro, porque nós estamos no regime capitalista. Só que, de novo, não houve lockdown. Né? E que eu vou revelar já já porque a economia está quebrando.
E essa frase, né, é o que o Jair Bolsonaro, que nunca admite falha nenhuma, né, ele vai utilizar para dizer que os governadores são culpados, né? Ele já mudou a versão, por exemplo, né, por isso que ele não é confiável por 70% dos brasileiros, de que o ICMS, que era culpado pelo aumento do preço do combustível. A gente vai dizer que isso não é, já já. Agora ele está dizendo que foi a reestatização que o Lula autorizou de uma refinaria na Bolívia. Ele não tem como não autorizar. O país é soberano. O petróleo é deles. Ele não pode fazer nada. Ele vai, o quê? Invadir o país para tomar o petróleo dos venezuelanos. Aliás, dos bolivianos. E aí ele disse que isso que gerou a crise da Petrobras. Mentira. Ato lesa pátria, que ele disse que é isso, ato lesa pátria foi a doação de um território nosso para norte-americanos. Um território tomado de um país, aliás, tomado de um país que pertence a outro, por esse, não é um ato antipatriótico. Agora, doar a base de Alcântara é um ato antipatriótico. Porque tu está doando uma parte do teu país para um país estrangeiro. E ele fez isso para a instalação de uma base estadunidense. Vamos lá. Antes do isolamento, né, do lockdown, a economia vinha crescendo. Não há como crescer. A economia, primeiro, ó, a patifaria da ponte para o futuro. Quando houve a reforma trabalhista, ela gerou uma perda de ganho salarial do trabalhador em média de R$160, que deixou de ser jogado na economia 30 bilhões de reais, que vai diminuindo a atividade econômica. Não há como crescer no neoliberalismo porque o trabalhador empobrece. Se não tem renda, não cresce. Simples assim. O papo do Paulo Guedes, só o Paulo Guedes acredita que a economia está crescendo em ver. Não tem um economista, não vi ainda um que acredita nisso. Agora ele está admitindo que vai haver uma queda o ano que vem. Que os economistas estão dizendo que não é uma queda, é uma estagflação. É uma recessão técnica. Por quê? Porque o país não tem credibilidade. Um presidente, por exemplo, que agride jornalistas. Essa imagem foi para o mundo. O presidente que se recusa, só por ordem do STF, a comprar, que é um alerta da Organização Mundial de Saúde, vacinas para crianças de 5 a 11 anos. Ele não queria comprar, vai comprar por ordem do STF. Né? Ele se mostra a cada dia que passa que ele é um servidor do empresariado. Essa semana ele se mostrou orgulhoso porque o velho da van estava construindo uma loja dele e o IPHAN, Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, né, parou a obra porque ali tinha vestígios de pesquisa arqueológica. É isso que diz a lei. O velho da van ligou para ele, foi lá e disse que rifou todo mundo. Né? Em nome do destrói patrimônio público, né? Demite funcionário, é o bicho. Já trocou mais de 20 policiais federais que investigavam parentes, amigos, filhos, tudo é trocado. É o presidente democrático. Né? Que não tem corrupção. Vamos lá. E aí, o que ele nos cita? Que é o verdadeiro motivo da quebra da economia. O teto do gasto. Que tira somente aqueles 1 trilhão e 400 bilhões do orçamento. E o dinheiro tem laço. Se vai para um lado, some do outro. E o dinheiro
Está indo para onde? Não está indo para desenvolvimento do país, está indo para aplicação e especulação do mercado, que não gera emprego. Então o crescimento que o Caio também alerta, que ele fala, é no mercado. Dane-se o mercado. Porque o mercado não gera emprego, o mercado só explora. Vive de especulação. Não é? Então, se cresce o mercado, não muda nada na nossa vida. Aí ele faz um elogio ao Bolsonaro e critica o PT. Por quê? Porque foi graças à lei generosa do Bolsonaro, né, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho, mas também a suspensão do dinheiro. E o trabalhador for duro em casa, que ele acha que é uma medida boa, que o PT criticou. Para ele é bom. Mas para quem foi para casa ficar com fome, para o trabalhador não perder um pouco do seu dinheiro para praticar um ato de respeito pelos seus trabalhadores, né? Não existe. É o sinal do desprezo da elite pelo seu povo trabalhador. Que o PT foi contra e que o Lula deveria estar sorrindo sorrindo de contente, né? É o medo do Lula, né? Porque ao contrário do Bolsonaro, que está gerando, já tem mais de 20 milhões de pessoas passando fome, o Lula acabou com a fome. Né? O Lula não tirou direito trabalhista, não piorou a Previdência. Eu já desafiei um monte de bolsonaristas a me provar qual foi o ganho que o trabalhador teve nesse governo. Nenhum. Se me apresentar um, eu viro Bolsonaro agora. Critica a esquerda, porque você é contra, né, a suspensão do contrato de trabalho e da renda, que é um benefício para o país. Não, é um benefício para os empresários. O país não. Lembrando uma coisa, que ele é conservador, ele pensa só nele, é uma característica. E ele é a favor do livre mercado, ele é um vassalo do mercado. Então ele defende a ideia do mercado. Né? Ele está pouco preocupado com o trabalhador. Se morrer de fome, dane-se. Ele é um conservador hoje. Mas também, o teto de gastos se mostra o fator da quebra da economia, porque se ele foi direcionado ao mercado, e foi direcionado pelo simples fato de que 2020 a 2021 o ganho do capital, né, elevou mais 25, que transformou o número de bilionários, saiu de 40 para 65 bilionários só em um ano. O ganho deles, ao somar o patrimônio, aumentou 67%. Isso foi o dinheiro que não pôde ser investido em obras públicas, né, em infraestrutura, que só o Estado é que se atreve a ser o que desenvolve, que induz o crescimento depois de uma crise. Pega 29, por exemplo. A Bolsa de Nova York quebra em 29, como Franklin Delano Roosevelt recupera? O Estado fomentador do desenvolvimento econômico e de bem-estar social. Né? A crise do Lehman Brothers, né? Quem é que tá pagando a conta? O estadunidense, que não tem saúde, que tem 140 milhões de pobres, 40 milhões abaixo da linha da pobreza, mas para socorrer os bancos, o Estado é eficiente, já gastou 30 trilhões. Vamos lá. Aí ele faz a afirmação de empregos gerados, né? E aí eu digo, né, o cara que vende sorvete está empregado, né? No livre mercado, por exemplo, o cara que vende um salgadinho, ele é um empreendedor, o churrasquinho lá de gato, empreendedor, né? E aí ele compara
ao governo, os últimos 3 anos do governo Dilma com os 3 anos do Bolsonaro. Ele se esquece, por exemplo, que a Dilma não só enfrenta a quebradeira causada pelo Sérgio Moro. A Dilma vai enfrentar Eduardo Cunha com as pauta-bomba, né, com os bloqueios de projetos, né, com a desvalorização das commodities, né, que vai haver uma queda. Qual foi o erro da Dilma? A substituição do ministro da Fazenda pelo conservador Joaquim Levy, né, que adotou a política de retenção de gastos e parou o investimento, que é associado à baixa no preço das commodities, gerou uma crise de desemprego, né? Que ele disse que foi um desastre o governo do PT, né? Eu quero ver no debate, se tiver, né? Primeiro, se o Lula não for no primeiro turno, e se for no segundo turno, o Bolsonaro, né, não sei se ele vai. E se ele for, ele corre risco de, como o Flávio, fazer cocô nas calças. Porque, sinceramente, enfrentar o Lula que já enfrentou, Brizola, Plínio de Arruda Sampaio, Mário Covas, Leonel Brizola, o próprio Fernando Collor, Fernando Henrique, o Bolsonaro não tem condições, né? Vai ser espizinhado. Ele não pode falar de corrupção, porque ele mesmo é corrupto. Ele não pode comparar o governo, porque não dá. O que ele pode atrelar ao Lula? Chamar ele de condenado? Ele foi inocentado. Agora, o Bolsonaro, quando sair, o bicho pega. Né? Porque até os processos que estão em Haia foram aceitos de crime contra a humanidade. Nele não tem para onde fugir. E essa desestabilização do governo Dilma também tem contribuição dos Estados Unidos. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, né, em solidariedade a Dilma, que foi visitar ele quando a mãe dele morreu, ligou para ela e falou: olha, prepara-se em 2013. Se prepara, porque estão armando um golpe contra você, né? Por quê? Porque a descoberta do petróleo, os Estados Unidos vai, pum, crescer o olho. Eu já mostrei o assassino econômico para vocês e o que eles fazem, né? Os Black Blocs, o Bashar al-Assad, né, que é o presidente da Síria, ó, ele falou: aqui tem Black Bloc também. Como é que um movimento semelhante tem num país aqui na Ásia e aí no Brasil? Isso é uma articulação da CIA para desestabilizar governos, né? Que a classe média reacionária mais tarde se aproveitou com o discurso da farsa de combate à corrupção, que na verdade ela estava percebendo o ganho da classe trabalhadora na formação acadêmica, né? Trabalhador indo para Disney, andando de avião e por aí vai, né? Ela não reage pelo combate à corrupção, porque se tivesse que reagir, eu já falei isso para vocês até. Eu não encontro, é muito livro, né? A privataria tucana, quando o Serra disse que quis processar o jornalista Amaury Ribeiro e foi desaconselhado pelos advogados: se tu for processado, o cara tu vai preso, porque aqui tá cheio de documento. Mas quem foi chamado? Né? O golpe vem, né? Por quê? Porque a Dilma não assina também, né? A Dilma é contra, vai resistir ao teto de gastos, às reformas, né? Ela fala que o teto de gastos vai colocar o povo na miséria. O discurso dela fala isso. Que está condenando o futuro do país, que o povo, né? Se o povo soubesse que no governo Bolsonaro ia passar tudo isso, se ele fosse avisado, né? Ia estar a guerra civil aqui para ela não cair.
Né? Olha o problema que está hoje. Enquanto os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres. É o neoliberalismo. Aí ele diz que a inflação é culpa do auxílio emergencial. Deixa eu voltar, eu estou para a segunda parte.